Ó, a gente está recebendo aqui palminhas da Carol Pereira, da Silvana Ferrari. Ah, Silvana Ferrari. Sil, sua linda! Olha, ó, Silvana Ferrari, minha cunhada. O apoio desse podcast de hoje é da Pousada Araucárias. É um excelente lugar para tu ir maravilhoso. lá e se conectar contigo mesmo. Maravilhoso. Ó, a logomarca tá passando aqui na nossa tela. Araucárias Pousada tá no Instagram, né? São chalés lá maravilhosos. Eu passei um final de semana tão incrível lá, com esse casal maravilhoso. Dá para respirar diferente e buscar uma conexão consigo mesmo, não foi dá? Maravilhoso, maravilhoso. Um final de semana, assim, é disso que eu falo, sabe? De a gente poder deixar tempo pra gente, deixar tempo pro relacionamento, pras novas amizades, pra trocar diários. Bota na agenda, né? Final de semana pra mim mesmo. Isso. Né? Em vez de colocar o nome do cliente ou qualquer compromisso lá, bota eu mesmo. Isso. Eu adoro, né? Eu tenho um quadro, eu e eu mesma, que eu gosto de falar comigo e compartilhar isso. Isso é muito legal. Então, um beijo para Silvana, para o meu irmão Décio. Rodrigo Schmoller, obrigado pela tua participação. Renato Castro, meu amigo, que bom tê-lo aqui presente. E a Carol bateu palminhas aqui e numa outra mensagem ela escreveu forte, né? Talvez ela esteja se relacionando ao assunto, que é forte, né? Mas ela, numa outra mensagem, colocou: o autoconhecimento gera autoconfiança. Claro, né? Porque a partir do momento em que eu me conheço, eu vou entendendo as minhas vulnerabilidades, eu vou entendendo o meu potencial, os meus gatilhos emocionais, o que atingiu a minha vida e atinge hoje. Eu atendi um executivo, vou compartilhar essa. É muito legal. Ele veio para mim, né? E a gente fez um projeto de 1 ano de mentoria e tal. Foi bem bacana. E ele veio para mim e disse: pois é, Matilde, eu quero resolver os projetos da minha empresa. A gente está crescendo, desenvolvendo, mas meu time é péssimo. Eu não tenho um bom financeiro, eu não tenho um bom RH, eu não tenho um bom gestor, eu não tenho... Né? Tá. Eu tenho o conceito de que, assim, a liderança é um reflexo do líder. Aí, como é que eu ia falar isso pra ele, né? Não dava. Então, ainda não tinha o rapport, não tinha aquela approach para poder falar aquilo para ele. Aí, eu acolhi aquilo, deixei, né? Às vezes, a gente não percebe detalhes que fazem a diferença. E aí, ele foi me falando, compartilhando. Ele trouxe algumas dores. E aí, eu perguntei para ele: como foi a sua infância? Aí, ele olhou para mim e disse: não, Matilde, tem nada a ver com infância, tá? Não tem nada a ver com infância. Minha infância foi ótima, está tudo superado, está tudo legal. Eu falei: foi ótimo, está tudo superado, foi ótimo. Está tudo superado. Aí eu falei: ok, mas só para eu saber, para eu poder entender um pouquinho, né? Às vezes a gente sabe que a tua infância, que as coisas que aconteceram no passado, elas impactam na vida da gente. Então, que bom que já está tudo resolvido. Mas o que pode ter acontecido lá para eu trabalhar algumas coisas aqui, né? Aí ele falou: não aconteceu nada, foi tudo ótimo, tudo maravilhoso. E eu falei: então tá, né? A gente não pode trabalhar aquilo que a pessoa não permite a gente só pode trabalhar diante daquilo que a pessoa nos permite trabalhar. Tu acha que ali ele não queria se abrir? Que tinha no outro encontro... vai continuar. No outro encontro, ele chegou... Primeira fala que ele falou: Matilde, tu tocou aquele negócio de pai, de mãe, de infância, não tem nada a ver, tá? Eu só quero que tu saiba que não tem nada a ver aquilo, eu não preciso trabalhar nada daquilo. A cabeça dele ficou remoendo esse assunto, né? Aí tá, falou. E aí eu, né, falei pra ele assim: querido, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou de tanta coisa no nosso último encontro, foi quase 2 horas. Eu falei 2 minutos, só fiz essa pergunta pra você e você disse que não tinha nada a ver. E aí você começa o nosso encontro falando de 2 minutos que a gente teve e esqueceu de todas as 2 horas que a gente passou. E de uma coisa que para ele não tinha nada a ver. Que não tem nada a ver. Então, eu não vou te dizer mais nada. Só fica com isso, pensa. Se não tem nada a ver, por que tu me traz aqui? É o primeiro assunto. Aí ele olhou para mim e falou: pô, tu me pegou, né? Aí eu falei: eu não quero pegar. Eu não quero te pegar. Eu não tô aqui para te sacanear. Eu não tô aqui para ver se tu tá fazendo... Eu só tô aqui para te ajudar. As pessoas não estão acostumadas a ser ajudadas. As pessoas estão acostumadas a ser sacaneadas. E ele achou que eu ia sacanear ele. Tipo: poxa, tá vendo? Tu mentiu para mim. Não é sobre isso.
Porque quando a gente se olha, nem sempre é tão fácil. Mas quando ele teve a sacada, quando ele entendeu o que aconteceu lá com o menino dele, ele entende o que ele está passando hoje. E foi um processo tão lindo, tão maravilhoso, porque ele pôde entender que eu ia aceitar aquela vulnerabilidade, aquela dor, aquela coisa que ele fez, o que fizeram com ele, e que ainda mexia hoje, só que ele não podia falar. Ele não tinha ninguém que pudesse escutar sem julgamento. Porque a gente tem medo do julgamento. A gente tem medo. E esse ambiente foi favorável para que houvesse essa abertura. Isso. Então, esse ambiente, né, que a gente proporciona, que um bom profissional proporciona, às vezes pode ser um médico, às vezes pode ser, sabe, todos... Os homens são mais fechados do que as mulheres nesse processo? Sim. São. Tá? Por quê? São. Porque eles... são homens, não pode chorar, né? Não pode se expressar. É uma reação cultural que o homem tem de se fechar mais. Eu tenho a sorte maravilhosa de poder ter pessoas e homens extraordinários que não tem problema com isso, ou que eles aprendem que não tem problema com isso, né? Esse foi um case. Então, assim, poxa, ele começar a perceber que o seu time não tá legal, porque, na verdade, ele não se sentia merecedor de ter um time, ele não se achava, porque o pai sempre dizia que ele nunca ia ser nada na vida. Entende? Então, como que ele podia ter sucesso? Né? Ele tem sucesso, mas ele não percebe isso como sucesso. O cara tem uma empresa gigante, ele tem muitos funcionários, e aí ele não se vê como merecedor de tudo aquilo. Porque tudo que ele queria lá no fundo era a bênção do pai que ele nunca teve. E aí, quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue perceber isso, ele tem paz e ele consegue prosperar. Ele consegue enxergar que ele é merecedor, que ele é um bom líder, que ele é um cara top e que ele pode crescer, prosperar, ajudar as pessoas, porque quando tu cresce, quando tu prospera, quando tu traz dinheiro pro teu negócio, quando tu contrata pessoas, tu tá ajudando uma pessoa, 2, 10, uma família inteira, uma comunidade, né? Então, é sobre isso, sabe? Às vezes a gente não tem um ambiente seguro para poder falar da gente. O homem, ele tem essa dificuldade. Mas também quando ele encontra alguém que ele possa falar, é tão gostoso, porque ele se sente acolhido também. Eu não sei quem que é o autor da frase, se foi Sócrates ou se foi o seu discípulo Platão, mas o conhece-te a ti mesmo, eu acho que é Conheça-te a ti mesmo. Né? Conheça-te a ti mesmo faz toda a diferença, né? E aí faz aquele link com aquilo que a Carol falou, né? Sim. Autoconhecimento gera autoconfiança. No mundo corporativo, ou numa pequena corporação e tal, ou até na nossa vida particular, a gente aprende, ou deveria aprender, e mesmo que aprendeu, a gente às vezes não coloca em prática, mas deveria colocar, que a gente deve bater nos problemas e afagar as pessoas, né? E no mundo corporativo, ou no relacionamento, inclusive, entre marido e mulher, a gente bate na pessoa e não ataca o problema, né? Bater no sentido figurado aqui. Sim. Eu estou falando, obviamente, né? A gente machuca, a gente magoa, a gente dirige uma palavra que não foi bem colocada. Às vezes a gente acaba terceirizando problemas que estão dentro de nós, né? Sim. Sim. E a gente conversa, e a gente roda, e o assunto sempre vem na nossa necessidade desse conhecimento, né? E eu sempre digo assim, que as pessoas que às vezes mais sofrem são aquelas que estão do nosso lado, como se a gente tivesse aqui nos bolsos, né? Aquelas com quem a gente pode brigar, né? Pode brigar, né? Aquelas que sabem que não vão te abandonar. Então, elas acabam recebendo nossos espinhos, os nossos alfinetes. Então, a gente precisa estar ligado nisso. Esses dias aconteceu um episódio, aí eu olhei pro meu marido, putz, que alfinetada que eu dei, desnecessária, desculpa. Tu deu nele? Né? Nem era pra ele. Sim. Aí outro dia aconteceu com meu filho. Pá, putz, eu nem escutei a versão dele. Mas ô Matilde, tropeços fazem parte da vida também, né? Mas é claro. A gente tem, né? A gente tem, como é que eu vou dizer? A gente tem a... Não é crédito, né? A gente tem a possibilidade do erro, né? A gente tem a possibilidade do erro? Não. A gente erra. A gente pode errar. A gente pode errar. A única certeza que eu sei é que a gente vai errar. A única verdade que eu acredito é que, errando, a gente só tem que aprender com aquilo.
Porque o que às vezes acontece é que a gente fica insistindo no erro, no mesmo erro, no próprio erro. Semana eu conversei com um gestor que ele falou, Matilde, eu tô numa liderança agora, em que antes eu tinha muita liberdade e agora eu tô há 6 meses, eu tô pirando, porque aqui, aquela cultura que tu fala lá no Leader Coach, de que não existe erro, existe aprendizado, a cultura do feedback, onde feedback é todos os dias, aqui não existe. Ele tem um feedback uma vez no ano e ele, qualquer erro, ele detona a empresa, detona o time, ele ferra com todo mundo. Eu falei, manda ele pro G8, porque ele não sabe lidar com as adversidades. E ele quer perfeição. Perfeição não existe, gente. O mais perfeito de todos morreu na cruz. Entende? Então, mas a gente quer, a gente gostaria de ser perfeita. Mas não existe isso. Não existe, né? Então, diminuir esse chicote, né? Diminuir essa cobrança, porque exagerada a em cima de si mesmo. Ela oprime, né? Ela oprime, ela machuca, né? E vai fazendo. E se eu tô machucada, imagina, você caiu de moto, ralou o joelho, né? Ou se machucou. O que tu vai fazer? Tu chegou perto ali do joelho, tu já vai ficar antenada, né? Já vai machucar, já vai não chegar perto. Então, a gente vai criando coraças, criando capas para nos proteger. E a gente se sufoca, esquece da gente mesmo.